Olá meus amigos, bem-vindo a mais uma videoaula aí no nosso canal. Hoje nós vamos, na verdade é um pedaço, né? É um exercício, né? Fazer um sistema do nada, né? Então assim, fazer um sistema inteiro não, fazer uma tela, né? Mas já dá para ter uma visão muito boa aí de como que nós vamos trabalhar. Estou fazendo esse vídeo aí para alguns alunos, né? Que estão em casa nos assistindo aí. Não pode estar presencialmente e também alguns alunos que perderam algumas aulas, né, no intuito de ajudar. Então vamos supor que eu queira fazer uma... Cara, eu vou inventar agora. Vamos fazer um supermercado, uma tela de supermercado, uma compra, um supermercado online, a pessoa vai lá e compra e tudo mais. Então a primeira coisa é entender o fluxo, né? Então vamos começar pelo fluxo. Então primeira coisa, quando você entra no aplicativo, eu estou no Word aqui, uma tela em branco, né? Acho que eu vou aumentar a minha fonte, vou deixar uma fonte razoavelmente grande para a gente enxergar direitinho. Então a primeira coisa é o cadastro do cliente. Então eu acredito que tudo começa no cadastro do cliente, né? Você entra no aplicativo, você não vai conseguir gerar uma compra. Aí você tem que meio que pensar, você tem que meio que se colocar na pele do usuário, né? Eu imagino que você está comprando alguma coisa, então realmente você vai começar pelo cadastro de cliente e eu acredito que logo em seguida, terminou o cadastro de cliente, né? Você vai entrar na loja e vai realizar a compra, né? Então o ato da compra, né? Basicamente isso, né? Então eu tô sendo bem resumido, claro, né? Opa, desculpa. Nossa, ainda tô com tosse. Peguei um resfriado, sarou e deixou a tosse. Esperamos que passe. Vamos lá, então cadastro do cliente e virou uma compra, né? Depois vem a compra. Então tem sentido esse fluxo. Eu estou começando algo simples, né? Vamos fazer algo rebuscado pelo tempo, né? Então lá, tudo bem. Então aqui eu estou enxergando, basicamente, o pessoal me pergunta assim, quais tabelas? Como assim fazer uma tabela, né? Fazer uma tabela, né? Então eu vou fazer bem primitivo aqui, mas para você ver que é bem simples, né? Então, basicamente, nós vamos ter uma situação de um cadastro de cliente, né? Então eu posso falar que nós vamos ter uma tabela de cadastro. Ó, acho que eu posso falar tabela de cliente. E ali vai ser inserido toda a parte de cliente, tá? Então, tudo começa com planejamento mesmo, né? E até chegar numa tabela de compra. Vamos colocar tabela de compra, né? Eu posso falar tabela de vendas, né? Pode ser uma tabela de vendas, né? Uma tabela de vendas. Então o que que acontece? Aqui vai ser a tabela de vendas, né? E a tabela de compra. Provavelmente a tabela de vendas ela vai puxar o cadastro de cliente. E por quê? Porque no ato da venda não vou ficar fazendo novamente o registro do cliente, não tem sentido, né? Fazer novamente o registro do cliente. Aqui tudo começa a ficar mais claro quando a gente começa a discriminar algumas coisas chamadas campo. O que é o campo? O campo é os campos que você vai preencher. É tudo que você precisa ter de informação, de dados dentro de um banco de dados, né? Então vamos lá. Então toda tabela ele tem que ter um ID, né? Ele tem que ter assim, por exemplo, ou um código do cliente, né? Mas por que que eu não posso usar, por exemplo, o CPF, né? A gente fala que esse ID seria um campo-chave, tá? Eu vou colocar como kill, né? Por que que eu não posso usar o CPF? Visto que o CPF eu não posso ter número repetido. Então, quando eu estou preenchendo o cliente, imagina uma situação seguinte. Você vai preencher lá e preenche errado o código do cliente, né? E aí o CPF do cliente. Tá, e aí o que que acontece?
o outro vai cadastrar e dá que o CPF já existe, você entende? Já gera uma situação que você tem que procurar o outro cadastro, talvez mudar, anotar o nome. Então, assim, você pode até fazer uma função que mostra, ó, realmente, esse CPF já tem, eu vou continuar o cadastro, mas depois se resolve, né? Ou aquele CPF está errado ou o outro. Então, assim, foi feito dois cadastros. O cadastro 1 está com o CPF errado, ou o cadastro 2 está com o CPF errado, né? Muito difícil aí, né? Ter duas pessoas com o mesmo CPF. Alguma coisa está estranha, né? Mas ele não vai travar o sistema, ele vai continuar produzindo novos registros. Então eu não vou ter um conflito de registro, né? Então cada registro é único, ele está numa linha. Então é como funciona como se fosse uma agenda telefônica. Você tem o nome e o telefone, outro nome e outro telefone, né? Não pode ter dois nomes iguais e o mesmo telefone, né? No caso, assim, pode ter dois nomes, mas seriam registros diferentes. Então, esse ID cliente, que é um campo-chave, ele mexe assim com a integridade, né? Então você tem realmente que aquele cadastro, aquele cliente, ele fez aquele pedido. Eu não tem uma confusão, né? Então ele vai mandar para dois CPFs iguais. Aí você recebe uma compra que você não fez, né? Então é como se fosse uma matrícula. Você entra numa escola, você tem uma matrícula do aluno, né? Vamos fazer um outro aqui, nós vamos colocar o nome. Então o que você precisa de informação é do cliente, né? Então você vai colocar o nome. Eu vou ser bem resumido nesse exemplo, né? Eu vou colocar o telefone. Aqui eu colocaria o celular. Porque eu colocaria. Algumas pessoas ainda têm telefone. Bem que as pessoas já não têm mais telefones, né? Eu já antecipei isso. Na época todo mundo tinha telefone e eu já tinha cortado. Eu já estava com somente. Eu diminuí um pouco aqui. Eu estava somente com, com celular, né? Desde faz muito tempo. E aí agora isso é uma realidade. Eu já meio que antecipei. Mas ainda tem gente com telefone. Se vê, né? A gente pode colocar um monte de situação, tipo o sexo da pessoa. Aqui existem vários dados. Como a pessoa vai fazer uma compra, RG, talvez o CPF da pessoa. Ai, cara, posso ter N coisas, o endereço, né? O CEP, o bairro. Vamos abaixar aqui. Cidade, o estado. Bom, enfim, eu não vou me alongar muito, mas aqui existem vários dados que você pode colocar do cliente, né? Por exemplo, num supermercado eu não vou colocar tipo sanguíneo, você entende? Eu acho que não teria nada a ver, né? Eu vou aproveitar, como ficou bem configuradinho isso aqui, vou colocar aqui e vamos colocar uma tabela vendas. Então, na tabela vendas, nós vamos também ter que ter toda a tabela tem que ter uma chave. E vocês vão ver por quê, tá? Então, basicamente, todo o sistema vai começar por aqui, tá? Eu vou apagar esses aqui, nós vamos ver o que nós precisamos nas vendas. Então, na hora da venda, eu vou ter os itens, né? Itens da venda. Itens comprados, vai. Itens comprados, tá? Mas é basicamente isso. Vai aparecer os itens comprados. Talvez ali alguma observação, né? Tipo, na hora da compra, essa compra ela vai para um outro endereço. Talvez, né? Eu não sei. Alguma observação
como é um mercado online, né? Então, alguma observação que possa existir, né? Aí tem que pensar em alguma situação. Mas os itens comprados, pensa comigo, então. Aí, o que que tá errado? Itens. Ah, não, tá certo, ó, com N. Tomara que o professor de português não veja isso. Não, realmente, essa foi de lascar. Então, aqui que acontece? Se eu colocar nessa tabela os itens mesmo, por exemplo, o ovo, o produto, então toda vez que eu venderia, eu teria que cadastrar o produto, ficaria, ou senão, eu teria uma situação, você imagina o seguinte, uma agenda telefônica, né? Você tem dois campos. Agora você vai entender mais ou menos o que é o campo. Você tem o campo nome, que é uma coluna nome, que você vai colocar o nome, e você tem o telefone, que seria uma coluna telefone, tá? Então eu teria que ter quantos campos? 20 campos. Se eu tiver 21 itens, 22 itens. Então seria interessante eu ter ele como uma lista, né? Como se fosse uma lista. Ovo, 3. Então eu teria os itens comprados. Então eu já tive uma outra ideia. E a quantidade, né? Quantidade. Quantidade dos itens, correto? Então é interessante. Então, por exemplo, eu quero 2 caixas de ovo. Então a quantidade é 2, né? O item é o ovo. Mas esses itens, eu teria que ter uma tabela de itens na minha loja. Então eu vou ter que ter uma outra tabela. Aí você vai falar, pô, mas eu vou ter que ter várias tabelas? Sim. É assim que funciona um sisteminha, tá? Dentro do Axis. Então esse aí é um planejamento. Então nós vamos colocar a tabela produto. Lembrando que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Eu tive uma ideia aqui, né? E uma ideia para elucidar, né? Pra facilitar. Então vamos colocar ID produto. Então toda tabela vai ter um ID, tá? Toda tabela ele tem que ter o campo chave, que esse aqui seria o campo chave. Vou até colocar que é um campo chave, tá? E esse campo-chave, eu não tinha comentado ainda, ele vai ter uma numeração automática, tá? Como assim? Então, o próprio sistema, ele vai numerar automaticamente. Então, mas o que eu preciso ter anotado num sistema em relação ao produto? Olha, primeiramente, acho que o nome do produto, né? Então, tem tudo a ver, porque o ID produto seria um código do produto, tá? Você pode colocar como código do produto, mas assim fica mais resumido o ID, né? Então seria o nome do produto, tipo caixa de ovo, caixa de ovo pequena Nestlé, sabe? Aquela nome resumido, seria um nome resumido. Depois a gente vai discriminar como é que tem que ser cada campo, tá? E aqui nós temos, além do nome do produto, uma descrição. Eu acho legal a descrição, né? Seriam caixas de ovos usados. Vai saber, né? Vai saber, né? Tipo, eu usei o ovo, eu tô te emprestando. Não, não existe, né? Mas sei lá, seria uma caixa limitada, sei lá. Sempre existe uma observaçãozinha a ser feita. Então, deixe uma descrição, né? Caso precise, né? Nosso sistema. O que mais que a gente pode colocar? O tipo de unidade, né? O tipo de unidade. Então, o tipo de unidade utilizada, né? Eu posso colocar como unidade, né? A unidade usada, ela pode ser pela quantidade, unidade, então seria unidade mesmo. Ela pode ser quilo, pode ser vendido em grama, pode ser vendido em caixa. Então, cada caixa com 6 unidades. Pode ser, sei lá, entendeu? Então, pode ser vendido em litro, né? Então, a gente tem vários tipos de unidades. Num cadastro de um mercado, eu acredito que dentro de um sistema a gente possa ter o preço, tá? E, bom, enfim, só isso, tá? Lembrando que
eu já estou até vendo um erro no sistema, mas esse aqui é como se fala, a gente vai chegando num sistema mais simples, tá? E vai indo para um sistema mais rebuscado. Nesse sistema aqui eu vou fazer tipo uma tabelinha com consulta. Eu vou procurar não fazer, por exemplo, uma consulta de adição que existe, né? E seria o mais correto, que eu iria pegar o preço, por exemplo, naquela compra, ele ia cadastrar o preço daquela compra. Aqui a gente pode mudar o preço e pode mudar o preço na compra, né? Então tem um erro aí. Mas vamos pelo simples, depois, se Deus quiser, eu gravo um outro vídeo aí, assim, colocando mais elementos e tudo mais. Então, o que eu pretendo a minha ideia nesse primeiro vídeo é fazer uma consulta com no máximo uma continha, né? Mas existem outros tipos de consultas também que pode ser feito. O sistema ele vai ficando mais completo, um pouco melhor. Agora vamos pensar um pouquinho, tá? Tem algumas coisas faltando. Então, o que acontece? Numa tabela de vendas, na tabela de vendas, você concorda que ela vai puxar o cadastro do cliente. Eu não vou ter que fazer o cadastro do cliente novamente, né? Então eu estou vendo aqui uma possibilidade dele puxar o cadastro do cliente. E aqui eu já vi uma outra possibilidade também. Ele vai puxar o cadastro do cliente. Para ele puxar o cadastro do cliente, eu puxo pelo campo-chave. Então isso explica tudo. Então olha lá, eu vou colocar o ID cliente, né? Esse ID cliente, ele não é o chave, mas ele tem uma referência com chave. Ele vai puxar esse campo-chave. Então eu vou colocar ele pintado com uma cor só para a gente entender. Então não é que eu vou fazer o cadastro do cliente aqui, eu vou puxar o cadastro do cliente. Então toda a ideia, eu vou até chegar um pouquinho mais perto daqui dessa tabela, é que ele de fato ele puxe o cadastro do cliente. Então eu coloquei o desenho, tá aqui nas formas. Então ele puxe, ele vai pegar e ele vai puxar esse cadastro do cliente para cá. Então ele vai ter uma relação, tá? Então quando eu colocar, por exemplo, o cliente 1, o código do cliente, todos os dados do cliente, de telefone, sexo, RG, CPF, ele vai ser puxado para essa tabela, para a tela, né, na verdade, né? Mas a tabela ela vai ter o cadastro do cliente, ela vai ter um vínculo com a tela cliente, tá? E agora pensando bem, o que acontece? Nas vendas, eu vou ter uma adição de mais um campo. O que acontece? Se eu colocar os itens comprados, você concorda que ele é um campo, né? Ele é um campo. Então ele teria uma tabela, ele teria uma tabela como se fosse no Excel, tá? Vamos deixar bem elucidado, como se fosse no Excel. Então o que acontece? Imagine uma tabela Excel, né? Então uma tabela Excel com os campos que você está colocando, ele é mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, a tabela vendas seria mais ou menos assim. Eu teria um campo ID vendas. Isso nós vamos fazer no Axis, né? Você vai ter uma noção. ID cliente. Então, cada registro de vendas, ele vai ter, né, uma numeração certinho. Vamos fazer o seguinte. Vou colocar uma borda já, né? E vamos tirar as linhas e grades, deixar somente isso aqui e deixar um pouco maior, para a gente ter noção do que a gente está fazendo, né? Como a tabela vendas ela é pequena, então dá para fazer. Itens comprados, você tem a quantidade e você tem a observação, tá? Basicamente isso aqui seria o resultado. Nós estamos fazendo agora um planejamento de como que vai ser o nosso banco de dados, basicamente isso. Então, o que aconteceria? Vamos supor, eu vou realizar uma compra, né? Então ele vai ser a compra 1, pronto, registro 1.
Aí quando eu entro no sistema, ele automaticamente vai preencher essa tabela. Ah, eu vou pegar o cliente 1, itens comprados. Então, quais são os itens comprados? Então eu teria aqui que ter, por exemplo, então eu estou te colocando numa situação. Olha aqui, ó. Eu teria que ter aqui, por exemplo, uma situação que eu comprasse um item. Se eu comprasse 2 itens numa compra, eu teria que ter isso, né? Então, uma compra com 2 itens. Não, ele vai comprar 3 itens. Então, eu teria que ter mais colunas. Olha lá, que beleza. Então, você vê que tem uma situação, né? É meio esquisita, né? Opa, deixa eu até desfazer isso aqui. Então, fica meio inviável, né? Então, por exemplo, quantos itens ele vai comprar? 100 itens, eu vou ter que ter 100 colunas. Então, eu vou ter que já configurar 100 colunas. Se ele comprar 1000 itens, e se ele comprar... Você entende? Aí entra mais itens no mercado. Eu tenho que mexer em todo o meu banco de dados, né? Você imagina que você tem uma agenda, né? Você tem nome, né? Então você tem nome e telefone. Aí você tem uma agenda mais rebuscada, nome, telefone e e-mail. Legal. Então, não. Aí você mudou nome, telefone, e-mail e profissão. Aí daqui a pouco, então você tem que grudar uma folha. Não foi planejado isso, você entende? Então, o que que acontece? A gente já está começando a complicar a coisa aqui, né? Seria ideal que isso aqui virasse uma lista. Então, por exemplo, você tem itens comprados, eu tivesse uma tabela de itens comprados. Então, por exemplo, eu poderia colocar itens comprados, tabela 1. E aí na tabela 1, olha a ideia. Qual que é a ideia? Vamos colocar uma tabela aqui. Ela teria, a tabela seria um ID itens. Então, aqui eu mudaria para ID itens, né? Eu mudaria isso aqui para ID itens, tiraria até a quantidade daqui. Eu acho que eu tiraria até a quantidade daqui, né? Como eu falei, eu estou planejando agora, né? Que é o que o aluno enfrenta hoje, né? O aluno enfrenta hoje. Ele tem um... Vamos começar do zero, vamos fazer um trabalho para o professor. Aí, então, eu estou mais ou menos simulando. E aqui ele seria um ID itens, né? Então seria item 1 da cesta do mercado que você vai fazer. Item 2, item 3, eu estou só simulando, né? Seriam vários itens aqui. Mas esse item, ele teria que ter o item comprado, né? Que seria o ID com produto, né? Então eu colocaria o código do produto aqui, né? Produto 1, produto 2, produto 3, né? E assim por diante, né? Eu colocaria os produtos aqui, ele já puxaria todos os dados do produto. Por quê? O que que acontece? O que nós temos de situação aqui é que com o ID produto eu puxo o nome, a descrição, a unidade, o preço, todos os dados do produto, né? Então eu puxaria ele daqui. E como que eu vincularia esta tabela com esta tabela? Bom, com o ID vendas. Então eu teria um campo ID vendas, né? Então esse campo ID vendas, ele seria a minha amarração. Ele seria o meu campo que eu amarraria, por exemplo, a venda 1, que seria essas vendas aqui, ó, 1. Eu coloquei até com uma cor diferente, né? Depois eu coloco a linha com este campo aqui, ó, ID vendas. Então, por exemplo, quando ele for puxar, ele vai puxar daqui, né? Talvez alguma coisa nesse sentido, né? Ele vai puxar o campo ali, tá? Eu não precise desses itens. Só colocaria ID vendas e os itens ele seria puxado pelo ID vendas. Mas aí tem... Vou pensar um pouquinho mais, tá? Aqui, por exemplo, ID produto, eu tenho quantidade. É que eu parei de mexer lá porque eu tô com a cabeça aqui, ó. Quantidade, que mais que eu posso colocar? Bom, eu acho que só isso, porque eu não vejo mais outra coisa. Eu acho que isso aqui fecha. Então eu tenho... Eu só estou deixando aqui no Excel para você ter uma ideia. Então, por exemplo, uma compra,
ela tem vários itens. Então, item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, tá? E o que vai vincular é o ID vendas. Claro, porque se eu tiver o ID vendas, ele vai puxar todos os itens. No caso, a ideia é que ele puxe essa tabela. Então, no caso, eu não precisaria disso aqui. Eu já resumiria isso aqui. Então, vai ficar o ID cliente, né? Que eu vou puxar da outra tabela o código do cliente. Então, tudo a ver, né? Então, vamos ter esta ideia aqui, ó. E vamos transportar essa ideia para cá, né? Então, eu vou ter que realmente fazer uma tal tabela ID itens. Então, vamos lá. Então, isso aqui é um planejamento. Então, dentro do nosso planejamento, a gente tirou os itens comprados, né? Nós vamos amarrar através do ID vendas, né? Nós temos os produtos e realmente nós vamos ter que ter uma outra tabela que seria os itens, né? Então vamos deslocar aqui. Eu gosto bastante desses balãozinhos aqui do Word, ele meio que simplifica. Então aqui eu vou ter itens, ID itens. Vou também mudar o nome da tabela, né? Itens. Agora eu esqueci os campos que nós temos. Ô cabeça, faz parte, né? Então nós temos ID itens, ID vendas, ID produto e quantidade. Tem tudo a ver, né? ID vendas, que é uma ligação lá com lá, né? ID produto e quantidade. Você deve estar perguntando, mas a gente não vai abrir o Axis? Então, o que está acontecendo, né? O aluno já está abrindo direto o Axis, não sabe nem o que é para fazer. Então, ele vai fazendo a tabela e se perde. Você vê que eu me perdi agora. Eu estou fazendo aqui junto, né? A ideia do vídeo não é um vídeo planejado, é a ideia da dificuldade mesmo que se pode existir. Eu estou fazendo um sistema novo e fora que eu falei, né? Que tem mais coisas para ver, né? Então, isso aqui não para por aí. Então isso aqui ainda vai ter um problema. Qual o problema? O problema é que eu mudo na tabela, você entende? Então tudo é um aprendizado. A gente vai fazendo mais simples até o mais complicado. Não adianta a gente chegar no top, né? E a coisa não tá bem. Então, a primeira coisa é um planejamento simples, né? Mas a gente vendo todas as funcionalidades, essa é a ideia. Então, esse aí de vendas, ele vem daqui, certo? Na verdade, eu vou colocar a venda 1, né? Então, ele tá na vendas, né? O T vendas, né? Então, vendas 1, certo? Então, ele vai vincular aqueles itens. Item 1, 2, 3, 4, 5, mas da venda 1. A venda 2 pode ter 100 itens. 1, 2, 3, 4, 5, até 100. Até 100 itens, né? Então, aqui é o número dos itens, tá? Tem nada a ver, entendeu? Pode ter 1000, pode ter... Então, isso aí é geração automática. Então, eu vou gerar automaticamente para o sistema não colocar, por exemplo, o item 1 numa outra venda. Então, vou deixar automático, tá? Eu vou deixar automático. Vai aparecer item. Isso aí é um código interno lá, tá? Mas que ele se vincule com a venda. Então, vinculando com a venda, aqui acho que cumpriu o objetivo, né? Então tem tudo a ver, né? Então vamos lá. Então este aqui é aqui. Então, na verdade, nós vamos puxar. Quando a gente gerar vendas, ele vai gerar vendas. Isso aqui é uma coisa importante, que eu acho que não ficou bem frisado. É o seguinte, aonde gera o cadastro do cliente é na tabela cliente. Que seria, no caso, imagine que cada tabela dessa vai ter mais ou menos um formulário. Não vai ser bem assim, mas essa tabela cliente vai ter um formulário. Então você vai fazer vai criar o cliente, né? Você vai cadastrar o cliente no cadastro do cliente. Quando você for na tabela vendas, você não vai cadastrar o cliente. A tela de vendas, ela vai puxar o cliente que já está cadastrado. Então a setinha, ele parte, né, da tabela cliente e vai para a tabela vendas.
E isso vai fazer o total sentido quando a gente for para o Axis. Então esse primeiro vídeo seria um planejamento, né? Então ele vem da tabela vendas, ele vai para o ID vendas, né? Então eu criei vendas aqui. Eu não vou criar no item, na hora que eu pego no carrinho, criar a venda, não. A venda é uma para vários itens, é isso que eu estou me referindo. Então eu posso ter 100 itens. É a mesma coisa, o código do cliente, ele é um para 100 vendas. O cliente ele pode comprar várias vezes no meu mercado. E aqui, pessoal, eu cadastrei o produto primeiro, tá? Então ele vai puxar o produto para cá. Então eu vou deixar esse aqui também de azulzinho. Vai. Na hora que eu coloquei, ele apareceu. Ficava mais fácil. Preguiça de ir lá na opção, né? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. Eu já selecionei errado. Acho que eu selecionei certo. Vamos lá, ele vem pra cá, tá certinho. Tá? Então, isso aqui, ó. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. Falta mais dados? Faltam. Ah, poderia ter colocado uma observação lá. Como eu falei, aqui é bem simples. É só para a gente ter uma ideia de planejamento antes da gente começar a fazer no Word, né? Fazer no Access, né? Então, isso aqui pode ser feito numa folha de caderno, tá? Acho que ficou legalzinho no Word, né? Então, isso aqui é uma primeira etapa de planejamento. Para não ficar muito longo, então essa é a primeira etapa. Na próxima etapa, nós iremos ir para o Axis. Eu vou manter essa tela, inclusive acho que eu vou salvar esse arquivo, que eu achei muito interessante, do exemplo que nós estamos dando. Nós estamos criando esse exemplo, tá? Aqui para vocês. Com toda a dificuldade, você viu que eu me embananei. Não, será que eu coloco itens? Será que eu não coloco? Então, é uma coisa bem interessante, é um exercício bem interessante, tá? Uma outra dica que eu deixo, aqui a gente foi meio que imaginando o que precisa, né? Então, uma outra dica legal é fazer uma pesquisa. Então, por exemplo, um cadastro de cliente, você pode pesquisar na internet, por exemplo, cadastro de compra, ou entrar em algum... Tem vários aplicativos que fazem, já tem no mercado online. Então entra, faz o cadastro, dá uma olhada nos campos. O que são os campos? Quando você entra naquela tela e você tem aquele preenchimento do nome, do telefone, do CPF e tudo mais. Aqui eu já estou até tendo uma outra ideia. E-mails de pagamento. Poderia ter uma tabela de e-mails de pagamento, porque um cliente ele pode ter um cartão de crédito, mas ele pode ter 3 cartões de crédito, ele pode ter 4 cartões, ele pode ter outros meios de pagamento, né? Então ali eu já teria uma outra tabela de meios de pagamento vinculando com a ID cliente, você entende? Que seria, no caso, uma quinta tabela que ele vincularia, né? Então, cara, eu acho o seguinte, escolher, né, entre essas tabelas e tudo, eu vou fazer simplesmente só isso, bem fácil, para não complicar, mas teriam mais tabelas. Então, o bacana é você enxergar, né, enxergar, por exemplo, mas um cliente ele não pode ter várias tabelas? Então, é essa a questão. Tem um exemplo que eu dou em sala de aula que seria assim, por exemplo, um pai de aluno, ele pode ter muitos filhos. Ele pode ter 1, 2 filhos, mas ele pode ter 20 filhos. Ou seja, não dá para criar uma tabela com todo mundo. É uma tabela com o pai de aluno, seria o responsável, e uma outra tabela que seria dos filhos, né? E ele teria um vínculo, que seria o ID, por exemplo, responsáveis, que seria o pai e a mãe, né? E seria o outro, a outra tabela, ela teria o filho, ela teria o ID filho, ou não, seria aluno, né? O ID aluno, ou matrícula, né? Que se usa muito matrícula. E teria um ID responsáveis. Então, por exemplo, responsáveis 1, então o aluno ele tem um 1 lá, então ele está linkado com aquele lá, esse link. Então, o primeiro passo é este planejamento que aqui a gente vai fazer.
e depois a gente vai jogar isso aqui no Axis. Não perca o próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aí pela sua atenção, espero que esse vídeo ajude em alguma coisa.